Bom, antes da gente começar, eu queria chamar aqui os panelistas. Então, eu vou começar chamando a Bárbara Simão, do IDEC, tá? O Stefan Rafael, da Anatel, o Luiz Ojima, da Abra Games, e o Eduardo Parágio, da Abranet. Tá? Será que tem os slides aí? Só para a gente começar, para a gente introduzir o tema, explicar o porquê que ele é tão importante, eu montei alguns slides, só para a gente discutir o problema, e depois eu vou dar a voz aí para cada um, que é um dos representantes de cada área aí do setor, que é alguém que pode dizer um pouquinho mais sobre um pouco sobre jogos, um pouco sobre provedores, um pouco sobre o usuário final, um pouco sobre o governo, e como que a gente pode lidar com esse problema. Então, primeiramente, né, muitos provedores começaram a conversar com a gente lá no NIC-BR, relatando o problema com os jogos online. E eles não sabiam direito qual que era o problema. Eles só sabiam assim, ó, tem muito jogador reclamando que não consegue acessar o jogo, e eles falavam assim, ó, tem determinados jogos que a gente não está conseguindo acessar, e está com dificuldade de conversar com essas empresas. E a gente começou, então, a fazer uma pesquisa com esses jogos mais famosos, que eram os mais utilizados, e a gente descobriu que a maioria não possui IPv6. Então, eles ainda estão trabalhando somente com IPv4, e com IPv6 eles ainda estão pensando em planejar. A gente até achou algumas respostas em alguns fóruns falando que eles vão implantar IPv6 em determinada data, que isso daí não é um problema de agora, mas um problema futuro. E depois a gente viu que esses jogos exigiam uma boa conectividade, ou seja, o jogador online ele precisava ter ali baixa latência. Por quê? Porque ele estava ali num multiplayer, ele tinha que jogar contra outro jogador, e se ele tivesse uma conectividade ruim, uma internet ruim, ele tinha ali desvantagens no joguinho. E também vimos que alguns desses jogos precisavam ali de várias portas para ganhar velocidade no jogo, baixar muito conteúdo aí com diferentes portas. Então, fazendo essa primeira análise aí dos games, a gente foi correr ali para o outro lado, que é o quê? Os provedores de internet, para tentar identificar esse problema. E aí a gente viu que os provedores de internet já tinham problema na questão do IPv4. Afinal, eles já não estavam com o IPv4 suficiente, não conseguiam pedir mais para o NIC-BR, não conseguiam pedir mais aqui na região, e estavam sofrendo ali com a quantidade de endereços. Então, eles tinham que trabalhar muitas vezes com CGNAT, o Carrier Grade NAT. Só que o Carrier Grade NAT, o CGNAT, tem ali alguns impactos, né? Como, por exemplo, a questão de portas por usuários, que eles também não sabem aí direito quantas portas deixar para cada usuário. Isso é uma dúvida muito recorrente dos provedores. Se deixa aí para cada usuário 2.000 portas, se deixa ali 1.000 portas, 256 portas, o quanto que isso impacta na navegação ali do usuário, no usuário de internet. A gente já abre para as perguntas aí, rapidinho. E também eles não tinham assim, muita noção se precisava de conexões entrantes para a questão dos jogos. Então, a gente estava ali olhando os dois lados, a gente identificou ali que muitos deles estavam focando no CGNAT, e isso estava gerando ali um impacto que poderia causar ali um problema com os jogos online. E a gente viu assim, poxa, o que seria o melhor? Seria que todo mundo implantasse IPv6, tanto os jogos quanto ali os provedores de internet. Por quê? Porque o IPv6 é mais rápido do IPv4, mais rápido em que sentido? O IPv6 não tem NAT, então não tem uma máquina que gera latência no meio da comunicação. Então, o IPv4 aqui o pessoal usa CGNAT, usa NAT dentro da casa, a conexão é mais lenta. Para um jogo isso é ruim. Também ele permite conexão fim a fim. Então, eu sei diretamente quem é o usuário, ele vai ter um determinado IP, no caso do IPv6, então acontece que aquele IP não está sendo compartilhado com outros usuários. Então, é uma coisa que era importante e que pode ser importante também aí para a questão dos jogos. Só que tem um problema, ambos os lados precisam implementar, tanto os games quanto ali os provedores de internet. E aí a gente falou assim, enquanto isso não acontece, precisamos identificar o problema que está acontecendo com esses usuários, por que eles não estão conseguindo acessar a internet, né? No caso aí, acessar os jogos de internet. Bom, tentamos aí levantar várias hipóteses e é isso que a gente quer discutir aqui com vocês aí, todo mundo da plateia. Pode ser uma questão de blacklist. Então, acontece que no CGNAT todo mundo sai com o mesmo IP,
Aí pode ser que algum dos usuários tentou fazer algum ataque no joguinho, o joguinho foi lá e bloqueou aquele IP. Só que ele bloqueou aquele IP, ele está bloqueando o provedor inteiro. Então, todo mundo ficou fora. Também pode ser que a quantidade de portas que um provedor de internet está fornecendo para o seu cliente seja muito pouca. Então, está mandando 256 portas e o joguinho em si já usa mais de 100 portas. Aí, se ele quer usar um Netflix, quer usar alguma outra aplicação, não é o suficiente. Então, pode ser ali o gargalo desse problema. Também pode ser que o joguinho precise de conexões entrantes, porque é um joguinho ao vivo, você joga contra outro usuário ao mesmo tempo, em tempo real, e precisa ali que o console tenha algumas conexões entrantes. Pois isso, pode ser a questão do NAT. O NAT piora muito a comunicação. Então, aí, a gente tem o CGNAT para o provedor, tem o NAT dentro da casa do cliente, e às vezes ele quer o quê? Colocar a internet no quarto dele. E aí ele coloca outro roteadorzinho e bota mais um NAT. Aí virou triplo NAT. E cada um desses NATs vai piorando a conexão. E aí pode ser que o jogo fale assim, ó, essa comunicação lenta nem entra no jogo. Afinal, vai dar prejuízo lá para o jogador, e ele vai reclamar do meu jogo, é melhor nem deixar ele entrar. E ficou aquela lá, será que existe alguma técnica de transição que é melhor? Será que aqui todo mundo está usando CGNAT? É esse o problema que está acontecendo? Então, essa discussão, a gente precisa identificar o problema, a gente precisa identificar os atores e precisa aí resolver para tentar fornecer internet melhor para todo mundo. E nisso, a gente criou o quê? Primeiramente, um formulário para os provedores. Tá? Então, a gente postou lá no nosso site esse formulário. Peço aí para que, se você for provedor e tem aí algum problema com jogos online, escreva para a gente tentar resolver esse problema com uma boa discussão com todo mundo. Então, está ali no nosso site do IPv6BR. E depois disso, a gente vai condensar toda essa discussão no IGF, tá? Que a gente fez ali um grupo de trabalho, a gente submeteu para o Fórum de Governança de Internet da ONU, ele foi aprovado, foi escolhido entre os 15 melhores aí do mundo, e aí a gente vai debater todos esses dados, o que a gente tem nessa discussão agora, e aquilo que vocês postarem lá como problema. E é importante não só postar o problema, mas também postar que você não tem o problema, para a gente tentar identificar o que está acontecendo. Pode ser que você esteja usando o CGNAT e não está com esse problema. Pode ser que você não tenha jogador online, pode ser que você tenha. Então, é importante identificar tudo isso aí para a gente poder condensar tudo num documento e debater isso a nível internacional. Por que a nível internacional? Porque a maioria dos jogos online não estão presentes aqui no Brasil. Então, você pega ali a Nintendo, ela fica lá no Japão. A gente pega ali a PlayStation, fica fora do Brasil. O Xbox fica fora, a Riot Games e diversas outras grandes empresas não têm um canal de comunicação interno aqui no Brasil. Então, a gente está tentando levar essa discussão a nível internacional para tentar fomentar que o IPv6 avance e que todo mundo aí resolva esse problema de conectividade. Tá? Então, meio que isso que eu tinha para apresentar. Mas a ideia é a seguinte, esse problema é um problema de games, mas também é um problema que vai acontecer em diversos outros serviços se a gente não ficar se preocupando com a questão de implantação de IPv6. E fica até ali algumas dúvidas, né? Será que a gente está fornecendo internet mesmo para o nosso cliente? Porque, afinal, se ele não está conseguindo acessar determinado serviço devido a uma limitação de falta de IPv4 ou utilizando IPv4 nateado, será que aquilo que a gente está vendendo é internet? Será que a empresa de jogo está dentro da internet se ela não tem IPv6? Então, são coisas que a gente precisa discutir, e aí por isso que a gente chamou cada um, que é um grande representante aqui da sua área, para a gente começar esse primeiro debate, essa primeira discussão, e aí a gente pede ajuda da plateia aí para nos ajudar nesse quesito aí sobre games e IPv6. Outra coisa que é interessante da gente comentar é, será que um jogo online que é produzido lá fora pode ser vendido aqui dentro, sendo que ele não tem IPv6? E aqui a gente tem problema com o IPv4, será que ele pode vender aqui com uma exigência que tem IPv4 público? Então, aí a gente já vai começar a nossa discussão, jogando todas essas ideias aí para os nossos panelistas. Então, primeiramente, eu vou passar aí para a Bárbara, tá, que ela também trouxe alguns slides, né, ela vai querer comentar, e depois a gente abre para perguntas depois que todo mundo falar. Consegue colocar a apresentação dela para mim, por favor?
Bom, gente, eu vou dar boa tarde a todas e todos. Agradecer o convite do NICBR para estar presente aqui, falando pelo IDEC. Eu queria fazer uma breve apresentação só em relação à perspectiva do consumidor a esses problemas em relação ao CGNAT, né? O IDEC, para quem não conhece, é uma ONG fundada em 1987, que visa estabelecer o equilíbrio nas relações de consumo no Brasil. E meu programa, que é o de Telecomunicações e Direitos Digitais, trabalha pelo acesso às telecomunicações, pela qualidade no serviço e também pela proteção de dados pessoais no Brasil. Com relação a esse problema, já bem esclarecido pelo Eduardo, queria comentar em relação a esses problemas, então, que os consumidores enfrentam, né? E aí, para isso, ontem eu fiz uma breve pesquisa num site do Ministério da Justiça, chamado consumidor.gov.br. Ele agrega essas reclamações de consumidores, eu imagino que vocês conheçam. E nós descobrimos algumas coisas com esses resultados, né? Desde o ano passado, de outubro de 2017, a gente teve 28 reclamações em relação ao IPv4, ao uso de IPv4. São poucas reclamações, se você considera o espaço de um ano e também a abrangência dessa plataforma, né? Mas existem algumas especificações em relação a elas que são interessantes. Elas tratam de três temas centrais. Então, jogos, câmeras de segurança e VPN. Todos esses consumidores relatavam algum tipo de problema em relação a esses temas. Não estavam conseguindo usar suas câmeras, não estavam conseguindo jogar jogos online, PlayStation, Xbox, e também problemas em relação ao VPN. E as reclamações, como vocês podem ver, elas já demonstravam uma certa quantidade de conhecimento técnico sobre o assunto. Então, não eram consumidores sem nenhuma ideia do que estavam enfrentando. Eles já sabiam dos problemas que tinham, por que eles precisavam trocar para um IPv4 público e quais seriam as estratégias que deveriam ser tomadas pelas empresas. Então, o que deveria ser feito? Inclusive, até mesmo fazendo menção a essa solução dada pelo grupo de trabalho da Anatel, que foi criado em 2014, com relação à obrigação das operadoras terem que oferecer disponibilizar esse serviço para os consumidores que tenham, por alguma incompatibilidade técnica ou de aplicação, com relação ao CGNAT. Bom, então, uma primeira conclusão que a gente chegou a partir dessa pequena análise de dados que a gente fez foi que existe uma dificuldade estrutural, porque assim são poucas reclamações que estão no consumidor.gov, mas as poucas reclamações que tem são muito técnicas já. Então, isso reflete um problema de chegada até aí, né? Porque provavelmente a maioria das pessoas não sabe o que está acontecendo. E aí elas chegam justamente para as pessoas que estão atendendo da parte dos jogos. Então, esse comentário que está aí embaixo foi feito justamente num vídeo do NICBR sobre os desafios de implementação do CGNAT, e ela se diz realmente meio frustrada, porque ela trabalha nesse atendimento para esses jogos e não consegue explicar que o problema, na verdade, não é com eles, que seria com a operadora, que eles têm que trocar para o IPv4 público e tal. Então, aí existe uma dificuldade, né, já que o consumidor ele realmente não vai saber. E a outra barreira que a gente entendeu também é a do atendimento. Porque se um consumidor liga relatando problemas em relação à internet, conexão e tal, e descreve isso certinho, os atendentes deveriam saber informar exatamente quais são os caminhos, né, o que ele deve fazer. Mas não é isso que acontece, na maioria dos casos, pelo menos, e mesmo com essas pessoas que já têm o conhecimento técnico necessário para fazer uma reclamação tão aprofundada. Então, várias pessoas avaliaram bem as respostas depois de já terem reclamado no consumidor.gov, que é uma outra plataforma de comunicação, mas a reclamação pelo atendimento telefônico, ela normalmente não tem sucesso. E aí, queria deixar em aberto quais são as soluções, né, para esse problema, as soluções técnicas, eu não sei, pelo menos, mas soluções em relação ao atendimento precisam ser pensadas, porque é necessário que as pessoas sejam mais capacitadas em relação a isso, para atender os consumidores que estão tendo problemas. E acho que essa é a principal barreira. E também uma barreira de informação, né, enfim, em geral, de quando a pessoa está contratando um plano, de também explicar do que está se tratando, de uma maneira didática, até porque esse assunto é um assunto mais complexo, que envolve a infraestrutura da internet como um todo. Bom, queria deixar aí aberto para o debate. Obrigada. Stefan, da Anatel, agora vai falar.
Boa tarde, meu nome é Stefano, trabalho na gerência de certificação e numeração da Anatel. E queria iniciar aqui falando da missão da Anatel, que é regular as telecomunicações no Brasil para permitir o desenvolvimento. E para permitir esse desenvolvimento, temos vários meios, um deles é a parte de certificação. Então, no campo da certificação, o que a gente vem fazendo para melhorar o desenvolvimento do IPv6 no Brasil, teve, como a Bárbara nos comentou, teve aquele grupo de trabalho composto também pelo NIC, pelas prestadoras, pela Anatel, pela ABINE, a Associação dos Fabricantes de Equipamentos, e lá definiram-se algumas linhas de atuação. Para as prestadoras, foi definida uma timeline lá para eles cumprirem com a disponibilização do IPv6, tanto para os usuários quanto para outros provedores de internet. E, em tese, pelo compromisso que eles fizeram, até o final de 2017, 100% já está atendido, né? E até o momento a gente não teve nenhum reporte de problemas quanto a isso. E tinha uma outra parte, que era da minha área lá, na área técnica de certificação, que é fazer com que esses equipamentos, que o nosso país é um país majoritariamente importador, então, muitos produtos vinham para cá sem essas funcionalidades do IPv6. Então, para proteger o usuário, a gente teve que atuar. A operadora, ela não precisa... A gente não atuou em equipamentos das prestadoras, porque elas mesmas podem fazer seus requisitos, né? E elas têm um controle maior. Então, a gente optou por atuar ali na ponta final, que é a proteção do usuário. Então, nessa época, a gente definiu, nesse grupo de trabalho, fez várias consultas públicas também, a gente criou uns requisitos para equipamentos de categoria 1. Quais são esses equipamentos de categoria 1? São os destinados ao usuário final e que são conectados a redes de interesse, serviços de interesse coletivo. Então, a gente atuou basicamente em cable modems, em modems XDSL e XPON, e telefone móvel celular e qualquer outro equipamento que tenha interface para esses serviços móveis. Então, a gente definiu lá quais os requisitos esses equipamentos devem atender, e essa ação é mandatória, né? Então, não pode comercializar esse equipamento no país se não atender esses requisitos. Então, foi uma ação bem cautelosa, porque a gente não pode também retirar do mercado todos os produtos que já estão aí no comércio. Então, é uma transição, né? Isso vai tomar um tempo, e a gente está acompanhando de perto também, por isso que a gente está aqui, porque a Anatel, ela é sensível a essa causa também, porque é interesse que a gente desenvolva o IPv6 no país, que isso vai propiciar o desenvolvimento de muitos serviços, vai girar muito mais a economia e dar mais eficiência, né? Porque, utilizando o IPv4 da forma que está sendo, tem vários custos adicionais com CGNAT, tem lentidões, e causam esse tipo de problemas que estamos vendo agora com games, VoIP. Então, é de nosso interesse, sim, melhorar, só que de ajudar a fomentar nessas ações, só que temos que ver isso com cautela, né? Porque a Anatel, ela, como reguladora, o poder de regulação é mandatório, né? Então, vamos supor que, se definíssemos aqui que todos os transceptores de radiação restrita, né? Porque o videogame ele pode funcionar no Wi-Fi. Então, todos os transceptores de radiação restrita, a partir de daqui a 6 meses, tem que ter IPv6, né, implementado. Então, não é uma ação assim tão simples, porque esses tipos de equipamentos são usados em todas as áreas, né, não só em games. Então, a gente está sensível à causa, mas sempre temos que ver isso com cautela, porque toda vez que regulamos, a gente impõe um custo regulatório, né, para isso.
Então, é basicamente isso que eu tinha que falar. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre a atuação da Anatel, só perguntar. Tá? Queria Obrigado. passar para o Luiz aqui. Obrigado. Passar agora para o Luiz, da Abra Games. Opa, bom, boa tarde a todos, obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer poder estar aqui em qualquer evento da CGI. Eu sou também conselheiro da TIC Domicílios e especialista, né, Comitê de Especialistas, da TIC Domicílios e da TIC Cultura, e que aí são são outras duas pesquisas grandes que a CETIC faz, e acho que conversa um pouquinho com esse tema, que acho que é uma coisa interessante. Eu sou conselheiro da Abra Games, que é a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos, então a gente representa o pessoal que produz os jogos aqui no Brasil, mas nós temos aí um grande, enfim, por N razões, aí um contato aí também com os publishers de fora, como que são hoje os principais players em esportes hoje, né? E a gente acha que a gente está num momento muito importante aqui e acho que jogos digitais, eu sempre falo que jogos digitais é uma indústria que, por ser ao mesmo tempo criativa e digital, acaba antecipando um monte de tendências que depois vão ser sentidas em outros setores, né? E acho que aqui não é diferente. Uma das coisas que no relatório do ano passado da Merrymaker, não sei se alguns de vocês devem acompanhar, tal, e acho que um dos grandes pontos que ela enfatiza é como que os jogos digitais, né, os games, estão crescendo, e principalmente como que o esportes vai mudar, né? Porque no final das contas a gente saiu de uma cultura onde a limitação era o hardware, e aí depois com a internet você tem um aumento exponencial aí, e aí não só você vai ter jogadores, mas você tem audiência, então você tem várias outras coisas diferentes. E a gente nem está falando de IoT aqui para fazer o aumento exponencial aí das coisas, né? Foi até que a gente conversou no almoço aí com algumas pessoas. Então, eu acredito que não à toa a gente está num momento de discutir isso, porque quando o pessoal brinca também que games e porn são os dois que acabam puxando um monte de inovação, porque são muito demandantes, né? A gente já viu isso em outros momentos da internet e tal. E tem uma parte que é brincadeira, mas tem uma parte que realmente são dois setores. Eu não conheço muito bem o outro, mas, enfim. O nosso setor realmente é um setor que demanda bastante tecnologia, tem consumidores muito exigentes, né? E acaba puxando aí muita coisa. Então, acho que eu também fiz aí eu participei da equipe como coordenador técnico lá do FEP Games, né? E agora que foi um estudo do BNDES para ver políticas públicas para games. E lá a gente começou a ver, a partir de 2013, 2014, várias políticas públicas para poder ajudar aí a indústria nacional a crescer. Agora eu coordenei, junto com a Invelise, o segundo censo da indústria brasileira de jogos digitais, que faz o follow-up do estudo de 4 anos atrás. E uma coisa que a gente vê aqui no Brasil é que a gente teve um crescimento muito significativo da indústria, graças por N motivos, tanto tecnológicos, do pessoal e das próprias políticas públicas. E a gente vê produtores brasileiros hoje que estão também entrando em esportes. Tá? Não é só... no último Big Festival teve uma mesa de produtores brasileiros que estão entrando em esportes. Tá? Então, além dos grandes produtores internacionais, que a gente tem hoje uma liga, que é a BCDE, com os principais clubes de esportes. A gente tem o CBLOL, que é um dos grandes campeonatos aqui do pessoal da Riot, e tem o pessoal da Level Up com coisas assim, em móvel também. Enfim, está acontecendo bastante coisa.
E eu acho que isso a gente está no começo de uma curva exponencial, né? Então, se a gente não se preparar direito para essa curva, a gente já tem hoje muita reclamação de lag, muita reclamação de performance, e isso pode impactar na própria cultura crescente gamer. Quer dizer, se você começa a não ter uma experiência interessante, você pode impactar na cultura e mesmo, dependendo do caso, aqui na produção nacional também de conteúdo nacional que possa ser eventualmente exportado. Acho que vale lembrar que o games é uma das poucas indústrias nacionais, uma das poucas indústrias onde realmente internacionalizado, você realmente nasce global. Então, o produtor nacional, ele produz pensando no mercado global, assim como os outros também, quando chegam aqui, a gente é parte de um mercado global, né? Então, se a gente não tem aqui uma estrutura competitiva, internacional, e a gente acaba, talvez, correndo o perigo de ficar meio fora do mundo, literalmente. Acho que isso também é uma coisa que vale a pena a gente pensar. É lógico que é uma coisa que como foi enfatizado aí por várias pessoas, tem que ser conversado, né? Então, acho que uma das coisas que eu fiquei muito feliz de ver é que vocês já estão aí na frente, um passo antes, já estão, vamos reunir todo mundo, tal. E aí a Abragames aqui está disposta a ajudar esse esforço aí. A gente também está trazendo aí outros players aí da indústria para poder conversar. Acho que isso é super importante. Acho que outra coisa importante que a gente já está fazendo, mas a gente pode conversar até talvez no grupo de trabalho de como encaminhar isso, é pesquisa, né? Quer dizer, sem dados a gente não consegue ter decisões boas. Na verdade, você pode tentar sorte. Na maioria enfim, a gente conhece várias pessoas com poder de caneta que o fazem, mas estamos aqui em um fórum muito privilegiado onde as pessoas acreditam em informação, né? Então, lutamos contra fake news, etc. Então, vamos tentar, tem as pesquisas que já estão em andamento, e acho que a gente pode também pensar em fazer um esforço para poder ter juntar as informações de empresas privadas com as nossas, e o que a gente pode pensar de novas informações de consumidores, enfim, como é que a gente faz esse novo, muda o patamar de discussão a partir de informação de qualidade. Então, acho que essa era a minha contribuição, e aí acho que... Bom, obrigado. Vou passar agora para o Eduardo Parágio, da Abranet, presidente da Abranet. Boa tarde a todos. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Eu sou Eduardo Parágio, sou atualmente presidente da Abranet e também faço parte do comitê gestor como conselheiro na vaga de provedores de acesso e conteúdo. O tema é um tema realmente bastante interessante, né? Olhando a perspectiva do consumidor, do regulador e do desenvolvedor, mas, no nosso caso, aí, falando um pouco dos provedores em si, principalmente os pequenos e médios, têm feito um esforço bastante grande para a implementação do IPv6 nas suas redes. É importante destacar, como o Estevam colocou bem, que essa dose de investimento necessário para esse tipo de coisa é bastante grande, tá, pessoal? Não só do lado da infraestrutura, mas também do lado do usuário, que a gente acaba vendo muitas vezes, é o que o Eduardo comentou aqui antes, falta de conhecimento por parte do usuário de como ele utilizar essa tecnologia da melhor forma possível, né? Às vezes colocando 2 equipamentos dentro da mesma casa e gerando um problema adicional. E aí a gente foi afetado, infelizmente, por uma onda, que é uma onda do término do IPv4, né? Isso tem um reflexo bastante grande para os desenvolvedores de games que não se movimentaram tão rápido na questão da adoção do protocolo. Então, a gente está entre o que vem primeiro, né? Fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Então, ficamos nesse limbo aí. O NIC, junto com as associações de provedores, Abranet, Abrint, Abramult, tem feito, Internet Sul, Rede Telesul, tem feito um esforço bastante grande com os seus associados para que esteja disponível o IPv6 na rede para o usuário final.
mas aí a gente tem um problema do outro lado, que o game não suporta IPv6. Então, acho que, como o Luiz colocou aqui, eu acho que a gente, e endereçando essa questão dentro do projeto, com o Eduardo e com o Moreiras, eu acho que é fundamental a gente tentar buscar alternativas e informações, vamos dizer assim, né, para que a gente possa passar por essa fase de transição. Essa fase de transição, enquanto o game não está totalmente IPv6, o que a gente consegue fazer para remediar, né? De que maneira que a gente pode tentar ajudar para que o usuário não tenha o problema. Mas aí também eu queria fazer um apelo para o usuário, né? Porque o usuário é uma coisa bastante engraçada, e eu vou falar aqui de casos particulares que eu já vi. Quando um usuário briga com outro usuário de game na rede, ele começa a atacar a rede, né? Então, aí é um apelo para o usuário, porque é o seguinte, não adianta querer boa latência, baixo jitter, sem lag, e fica despejando ataque comprado na internet aí como um todo, né? Esse é um tema bastante grave, que afeta todos os provedores no Brasil hoje. É uma inundação de ataque bastante grande. Então, assim, do mesmo lado que a gente tem um investimento pesado para que a gente possa estar cada dia com a rede mais sustentável, com maior capacidade ou coisa desse tipo, para dar uma excelente qualidade para o usuário final, a gente também, do outro lado, acaba sofrendo com essas brincadeiras que acabam ocorrendo entre jogos e gamers, que um não gosta do outro, um quer brigar com o outro, um quer ferrar o lag do outro, e aí fica essa confusão na internet que acaba sobrando para a gente também, né? Então, assim, eu acho que tem que ter uma evolução na conversa com todos os players, como a gente está fazendo aqui, entender todas as posições. Eu acho que a indústria como um todo, como bem colocou o Estevão, na parte das operadoras, né, e os pequenos operadores de telecom têm feito um investimento bastante forte em fibra ótica hoje no país, para que a gente chegue com conexões de fibra ótica na casa do usuário, para dar uma maior estabilidade, dar uma maior qualidade ou coisa desse tipo. As grandes operadoras também têm feito esse movimento, né, levando essa capacidade, mas também tem coisas que a gente não tem muito o que fazer, né? Se o game também não suporta o IPv6, aí não adianta a gente ter colocado IPv6. Eu acho que aí, Eduardo, vem uma tarefa importante desse grupo aqui, desse projeto dentro do NIC, de tentar, dentro do teu slide lá, identificar questões técnicas que a gente possa estar trabalhando, tanto do lado dos provedores em geral, mas também do usuário, né, de ver o que quantidade de portas necessárias ou coisa desse tipo, para tentar criar vamos dizer assim, um tempo de contorno na situação, porque o IPv4, infelizmente, já foi, não tem mais, só tem para entrantes hoje, a limitação é bastante grande. Um entrante hoje no mercado, que vai pedir um conjunto de IPs, recebe 1000 IPs. Então, se tiver que dar um IP para cada um, ou mesmo que eu faça o compartilhamento desses IPs num pool, eu não vou conseguir atender milhões de usuários com esses IPs. Então, aí é que vem a questão do CGNAT. Eu acho que uma outra questão também que valeria a pena trazer para a mesa de discussão, sei que o tempo está acabando aqui, estou correndo, é o pessoal de hardware de CGNAT. Eu acho que isso é uma discussão importante, eles já tiveram presentes nas discussões que a gente teve da implementação de IPv6 e tudo mais, desse grupo que a gente junto NIC, CGI e Anatel estavam tocando, e eu acho que valeria trazer eles também para a mesa, porque o mercado tem, acho que 2 ou 3 ou 4, 2 principais fornecedores de caixas de CGNAT hoje, e olhando as questões técnicas dos games, é importante falar com esse povo também para que exista um tuning melhor aí nessas caixas, para, infelizmente, aquelas redes que não têm mais IPv4 disponíveis são obrigadas a fazer NAT, para que a gente também tente fazer um tuning melhor dessa questão, para que tenha-se a possibilidade da utilização e de jogar o game nessa questão. Então, minha contribuição é essa, nesse sentido. É uma discussão, para nós que, dentro do NIC, começamos ela há um bom tempo, e dentro do CG há um bom tempo, só para vocês saberem, né, o IPv6 é de 98, né, pessoal? Então, faz pouquinho tempo que tem IPv6, é que demorou muito tempo para a coisa acontecer, no geral, nas redes. E está demorando um pouquinho mais também para que todo mundo esteja afinado com o IPv6 e respondendo. Então, assim, o Brasil hoje,
acredito que vocês devem ter colocado esse dado aqui na mesa, é um dos grandes utilizadores de IPv6, né? 8%. É isso? Acho que é isso, né, Moreiros? 8% de utilização de IPv6 no Brasil? 25? 25. Então, já estou desatualizado, é melhor ainda. Mas, mesmo assim, para vocês verem a dificuldade que é. E aí a gente vai falar assim, não, mas o Brasil está muito atrás. Não está, não. É o 6º, eu acho, o 7º no mundo. No mundo. É isso? Estou falando mentira? 9º. Aí, está vendo? Tá bom. Não é tão beleza. Bem assim, 9º, não é tão ruim também. Não é tão ruim, né? Então para vocês verem que esse trabalho que a gente está fazendo, esses 10 anos aqui do Fórum, é justamente para que a gente vá buscar alcançar esses objetivos. Mas o mundo, num todo, também está andando devagar nessa questão. Era isso que eu tinha para contribuir. Obrigado. Bom, só para complementar, né, que ele comentou que é 10 anos da nossa iniciativa, né, mas é 20 anos do protocolo de IPv6, né, que estamos comemorando em conjunto, né. Bom, agora gostaria de ouvir a plateia, se vocês têm alguma pergunta direcionada aí, porque eu já vi que alguns já levantaram a mão. Então, se puder passar para as pessoas e depois a gente faz uns comentários finais aqui. Tem que correr porque o tempo está igual ao IPv4, está acabando. Boa tarde. Só queria comentar 2 pontos que o Eduardo falou na apresentação inicial sobre os problemas, né, de quando o provedor está operando com CGNAT, né? Um deles, que é a impossibilidade de conexões entrantes, né? Eu já vi alguns casos até de algumas pessoas que estão fazendo redirecionamento de porta no BRAS. Eu acho isso uma grande gambiarra, né? E nem, se for ver, salvo engano, isso nem faz parte da RFC que especifica o CGNAT. Então, eu acho que fazer isso é piorar o problema, porque acostuma mal o usuário e não tem uma solução fora de ou você dá um IPv4 para ele ou o jogo passa a suportar IPv6. Fora disso, qualquer outra coisa, na minha visão, é uma gambiarra. O outro ponto é com relação a número de portas, né, que é uma discussão já bastante recorrente. Isso daí, eu particularmente gosto do modelo determinístico, de você alocar um número de portas, porque você tem que guardar menos log, né? E dependendo do equipamento também, às vezes você nem tem a opção, você tem que fazer esse daí. O problema determinístico é que vem a grande questão, quantas portas? E eu estava tendo uma discussão recentemente, até muito boa com alguns amigos, né, com o Douglas Fischer, com o Luiz Pupin, com o Wesley, que está aqui do meu lado. Uma das coisas que surgiu assim, parece ser um número mínimo do mínimo, são 2.000 portas, pelo menos, porque um dos jogos, né, um dos mais conhecidos, que é League of Legends, parece que ele abre 1.000 portas de cara. Então, ele abre mais do que 1.000 portas. Então, você trabalhar com 1.000 portas para os usuários, que dá 1 para 64, já não é suficiente. Então, você tem que trabalhar com mínimo 2.000. Só que tem alguns argumentos que dizem que você deve trabalhar até com mais, com 4.000, com 8.000, porque às vezes você tem os amigos que vão na casa dos outros no final de semana, levam os laptops e aí não funciona também, né? E até tem um caso que o Pupin citou aqui de como é que era, Pupin? Tinha 16 pessoas atrás de jogando o jogo, né? Então, assim, é difícil determinar isso daí, mas eu acho que o mínimo do mínimo hoje, pelo menos na minha visão, está sendo 2.000, dependendo das condições que você pode trabalhar. Se você tiver um pouco mais de IP público, você pode lançar a mão e fazer um bom plano de uso disso para os próximos anos. Dá para trabalhar até com mais e ficar mais garantido. Mas acho que o único entrave é esse. Se você trabalha com bulk allocation, acho que não tem muito esse problema para jogos, acredito eu. Obrigado. Meu nome é Ângelo, sou de Pindamonhangaba, no interior do estado de São Paulo. Sobre essa parte de que ela mesma comentou, ela comentou, por exemplo, assim, tipo, as pessoas ligam no saque das operadoras, como a NET, como a Vivo, e tipo, a atendente não sabe o que fazer, mas só que o problema não é só aí. O problema também está no técnico que vai na casa da pessoa. Muitas vezes o técnico, coitado, não vamos brigar com ele, mas só que tipo, o cliente briga com ele por ele
digamos, não ter tido um treinamento adequado em determinados pontos que, assim, apesar da grande maioria dos clientes não saberem sobre isso, vai ter alguém que vai saber e ponto, não tem jeito, né? E segunda coisa também por exemplo, acontece muito, por exemplo, vamos lá, eu vou dar nome aos bois, tá? Por exemplo, na net você, por exemplo, não tem, vamos lá, por exemplo, você quer liberar uma determinada porta, a net não libera determinada porta porque você é cliente residencial e cliente residencial não tem esse de direito, por exemplo. E só quem é empresarial, por exemplo, pode ter isso. Agora, vamos lá, por exemplo, acontece também, aí acontece na Vivo também. Isso daí não é só 1, 2, 3 clientes que eu estou falando, tá? Porque eu sou técnico, eu sou autônomo, estou representando a Univesp e eu falo isso porque eu já vi de vários casos. Agora, na Vivo, por exemplo, isso daí que eu estou falando da Vivo, por exemplo, é modem da própria Vivo, não é, digamos, tem um modem e depois tem um outro aparelho por trás. Por exemplo, você tem o IPv4, tem o IPv6, só que simplesmente o IPv4 não funciona. Daí você entra, digamos, um exemplo no modem lá, você vê que está recebendo IPv4, mas se você acessa sites determinados que só tem IPv4, não funciona. Daí só funciona IPv6. Então, assim, tipo, tem certos probleminhas que também precisam ser resolvidos nessa parte. Às vezes o CGNAT às vezes não atrapalha tanto. Às vezes tem certo, porque, por exemplo, a Vivo, por exemplo, não aplica CGNAT na maioria, pelo menos do que eu já vi, na maioria dos clientes que são cabeados. Então, às vezes não é só o CGNAT, às vezes no próprio IPv4 tem problemas também, entendeu? Vocês querem comentar alguma coisa? Eu acho que é interessante esse questionamento aí, né? Até porque a Bárbara levantou, né? Cada vez mais os clientes estão tendo algum conhecimento técnico para reclamar, né? Ele já está falando assim, eu estou atrás de NAT, ou ele falou assim, eu não consigo a porta tal. Mas aquilo lá, será que isso é a internet? O cara tem que pedir a liberação, ele não consegue acessar um serviço na internet? Será que isso é uma limitação mesmo? Eu gostaria que vocês comentassem, porque está cada vez mais, pelo que a gente viu aí, perguntas técnicas, requerimento requerendo coisas técnicas. E antes que eu me esqueça, consumidor.gov ajuda, mas assim, tipo, não é, tipo, às vezes até os atendentes, porque quando você manda para o consumidor.gov, por exemplo, daí já não é, digamos, atendentes comuns, já são atendentes mais acima, né? Eles não, tipo, até eles, tipo, falam, eu quero ajudar, mas infelizmente a operadora não me ajuda. Então, isso foi uma reclamação que a gente viu também lendo os relatos no site, né? Muitas vezes Até fui eu se abusar, viu? Pode ser. Pode ser. Eu também sou consumidor também, né, gente? Então. Vamos ser sinceros, né? Então, e aí a gente viu mesmo que tinham muitas reclamações em relação mesmo aos técnicos que estavam atendendo, seja por telefone, seja em casa, que não resolviam, às vezes, os problemas, mas depois da reclamação feita lá, aí o problema se resolvia. A maioria deles, pelo menos, teve uma boa taxa de resolução, pelo que a gente viu. Mas aí é isso, né, gente? Aí a pessoa tem que ficar insistindo várias vezes para conseguir, e, enfim, tem pessoas que não vão ter paciência para isso, né? Então é importante que a gente tenha informação e que isso seja passado adequadamente para o consumidor. Pessoal, a gente está com transmissão online, aí fica difícil se vocês não falam sem no microfone, tá? Tá. Mas a gente também está com pouco tempo e também tem outras pessoas que querem fazer pergunta. Mas a gente não vai conseguir terminar toda essa discussão aqui, tá? Essa é uma coisa que a gente está querendo, o contato com vocês. Quero convidar toda essa mesa aqui para a gente continuar num grupo de trabalho, tá? A gente está pensando em mandar isso um grupo de trabalho latino-americano, tá? A gente está pensando em mandar lá para o LACNOG, que a gente está lá conversando com a Natália, ela da assessoria, tá? Que ela está nos ajudando a tentar montar um grupo de trabalho. Então, não morre aqui. Tá? A gente sabe que tem muita gente com problema, tá? Mas a gente está com pouco tempo mesmo. Tá? Então, faz o último comentário assim, no microfone, porque a pessoa, esse último, porque a pessoa não ouviu. O pessoal da transmissão não está ouvindo. Tá. Tá. Seguinte, também acontece também muito, tipo, por exemplo, o cliente às vezes liga lá na operadora, tipo, manda o técnico não vai lá, não resolve, coitado. Tipo, não é, digamos, entre aspas, problema dele, né?
às vezes é problema de readende na central, mas, tipo, daí você fala para a operadora, pô, o técnico já falou que o problema que, vamos dizer, por exemplo, é problema externo, é problema de vocês, mas daí vocês vão mandar outro técnico aqui, tipo, vamos lá, um gasto de gasolina a mais, sem necessidade. Só para vocês terem uma noção, eu já até tentei ser técnico de uma operadora, mas só que eles falaram que o meu conhecimento é muito acima do que eles pedem até. Próxima pergunta. Tinha alguém mais querendo? Tem o pessoal no fundo ali também. Bom, meu nome é Rafael. Eu tenho uma pergunta, né? Não sei a resposta. Que eu fico em dúvida se esses problemas, eu sei que é problema técnico, se ele está coerente com a lei do Marco Civil, neutralidade da rede, porque você está privilegiando protocolos com isso. Então, o HTTP funciona porque ele tem uma característica que não tem problema com NAT. Mas aí a gente tem P2P, jogos, essas coisas que tem um problema com CGNAT. Será que vale uma discussão que isso pode até acarretar se alguém tentar entrar na justiça, porque está sendo feita uma separação do tráfego ali. Funciona para determinadas coisas, outras não. Então, a gente não sei se tem que mudar a lei, entendeu? Ou a gente ir para um outro lado, para as coisas ficarem coerentes, né? Eu não sei se é papel do CGI, Anatel, né? Se isso é realmente o governo, porque isso vai diretamente ao Marco Civil que está hoje, né? Boa pergunta, Rafael. Mas, assim, vamos só separar as coisas aqui, porque eu acho que é importante a gente... existem algumas questões dentro de algumas redes, né, de alguns provedores, que está, espero eu que esteja dentro das suas condições de uso da rede, né, se existe algum tipo de diferenciação no produto que é ofertado, ok? Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós mesmos do CGI, do NIC, junto com a Anatel e tal, fizemos um grande esforço com as operadoras, com os pequenos operadores, para bloquear de acessos residenciais, aí na tua pergunta, a porta 25. O Brasil era o terceiro, chegou a ser o segundo no mundo de spam. E não era spam para brasileiros, era spam para o mundo. Então, aí foi feito todo um trabalho e tal. O Marco Civil prevê regras de exceção para tratar coisas que são anormais. Exemplo, spam é uma coisa normal, sendo feita ainda mais sem o consentimento do próprio usuário. Tá? No caso do CGNAT, o que ele está fazendo é o seguinte, nós temos uma questão técnica intransponível. Qual que é? Acabou o IPv4. Então, você tem que usar uma outra técnica. Então, não é que está sendo feito um bloqueio impedindo que o usuário acesse ou tenha acesso a determinadas coisas. Porque, do outro lado, também, você tem um problema. O game não está preparado para IPv6. Então, por mais que eu também te ofereça tecnicamente a questão, não adianta, e eu não estou infringindo o marco legal com relação a isso, né? O que está muito claro no Marco Civil é a questão seguinte, bloqueio intencional, né? Exemplo, eu não vou deixar que os usuários do provedor dele ali, que virou agora um provedor, acessem o site tal. Isso é um bloqueio intencional. Eu não vou deixar, ou eu vou criar filas de priorização forçadas no meu sistema, QoS, para determinados tipos de tráfego. Então, aí eu estou infringindo realmente. Agora, vou dar um outro exemplo que está previsto e pode. Estou tomando um ataque DDoS de, infelizmente, um gamer que brigou com outro. Eu posso tomar, como administrador dessa rede, desse ASN, medidas para fazer bloqueios para que eu cesse aquele ataque, né? Isso é permitido. Então, assim, é tênue essa linha? Mas eu acho que todos os operadores de telecomunicação, os provedores de internet, têm trabalhado bastante bem nessa questão com relação a não infringir a lei e a neutralidade, não quebrar a neutralidade de rede e ser bastante conciso nessa manutenção da neutralidade. Tá? Não, e só para complementar, eu queria saber, por exemplo, a questão do direito do consumidor, né, que a gente estava falando aí com a Bárbara. Né? No sentido, ele contrata a internet e não consegue acessar o jogo devido ao empecilho técnico. Como fica? Quando eles entram aonde com está essa o problema? reclamação, Vamos lá. né? Então. Aonde está o problema?
Problema, eu estou dando um recurso e estou especificando o que eu tenho disponível aqui na minha rede. Se tem um problema técnico do outro lado, também não é culpa nossa, né? E aí o próprio decálogo do CGI deixa claro que o meio não é culpado, né? Então, assim, evidentemente, se eu estiver causando o problema, aí sim, eu acho que está completamente de acordo com uma reclamação ou coisa desse tipo. Mas, assim, se eu não sou o causador do problema e tem restrições técnicas que fogem do meu controle, eu não tenho muito o que fazer. Eu estou tentando, evidentemente, prestar o melhor. A própria internet deixa bem clara essa questão, né? Nós estamos trabalhando numa rede de melhor esforço. A internet é isso, né? E é isso que a gente sempre também defendeu com relação à neutralidade, né? Boa tarde, Luiz Pupim. A minha pergunta é para a Abra Games, até em cima do que o Parágio acabou de falar. Uma informação que a gente tem aí, que escuta no mercado, é de que o mercado de jogos, em geral, não usa IPv6 por um impedimento técnico no desenvolvimento de jogos, por não conseguir que o jogador IPv4 coexista com o jogador IPv6 na mesma plataforma. Isso é real? É algum impedimento que o mercado está sofrendo? Ou simplesmente não se usa IPv6 ainda no mercado de jogos por uma... não se achou necessário implementar nesse momento até agora? Eu não vou conseguir responder a sua pergunta, para falar a verdade. Eu teria que... Acho que tem outras pessoas, não sei se tem alguém da plateia que gostaria de responder por mim. Não. Não fica para a próxima. Mas depois a gente pode... Depois me manda um e-mail, a gente pode discutir isso. Acho que uma coisa que você tinha comentado com a gente, que é difícil também fazer essa mudança de plataforma, né? Você falou que estava na vanguarda, mas o pessoal de jogos também tem um grande investimento, né? Afinal, eles estão criando POPs em vários lugares, já tem empresas grandes criando POP aqui no Brasil para conectar no PTT, se você for ver ali, tem empresas de games, e também tem essa dificuldade do lado deles, né? Não é simplesmente, às vezes a gente vê que para o provedor, às vezes é comprar uma solução, né? Você acaba comprando um roteador novo, comprando um dispositivo novo. Nesse caso, para eles, como eles atuam muito na vanguarda e o dispositivo é deles, eles têm que desenvolver alguma coisa nova, né, para poder se adequar. Então, acho que é legal que você já até comentou com a gente que realmente a questão dos jogos também tem essa dificuldade. Tá? Então, pessoal, a gente está meio sem tempo. Tá? Só para a gente finalizar, eu gostaria de uma salva de palmas aí para os nossos panelistas.